Amém. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Queridos, essa lição a gente vem estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e como Paulo ele fez para alcançar outras pessoas. Aqui vocês estão vendo aqui, né? Tipo o templo de Atenas, né? Onde Paulo foi um dos missionários ali, aonde Paulo ele, né? Através do Espírito Santo, ele levou a mensagem de salvação a todos os gentios. Inclusive nós somos gentios, né? Inclusive nós fomos alcançados porque nós não somos judeus, mas nós somos gentios. E para você ver, então o evangelho da época de Cristo, por meio de Paulo, chegou até nós, aonde Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até São Bento do Mundo, até os confins da terra, né, que é a que a gente vê que o evangelho tem sido, né, alcançado. Crianças, fala mais baixo um pouquinho. Tu não tem papel não para desenhar? Toma. Quer não? Toma, moça. Então, queridos, para vocês verem, então na parte de sábado diz assim: Lucas descreveu a obra de Paulo em Atenas. Por isso falava na sinagoga com os judeus e gentil piedoso. Também na praça todos os dias com que se encontravam ali. Paulo teria se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, na própria carne e sangue, mas não se contentou em trabalhar apenas entre seu povo. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. Ele poderia ter trabalhado apenas com o gentil piedoso, cujos cosmovisão já havia sofrido mudanças substanciais. Eles tinham fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar, mesmo que ainda precisasse conhecer a Deus, a quem temia, Jesus o Messias. Mas não, enquanto estava em Atenas, cidade famosa por sua filosofia, Paulo procurou alcançar as pessoas de lá também. Muitos delas tinham formação e visão de mundo radicalmente diferente da dos hebreus e de sua história sagrada, que formava a base da fé que Paulo queria ensinar aos atenienses. Como Paulo buscou alcançar essas pessoas e o que aprendemos com suas tentativas, né? Então, querido, Deus ele tem uma forma de alcançar pessoas para o seu reino, né? E Paulo aqui a gente estudou nessa semana qual foi a forma que ele abordou para alcançar. Porque, irmãos, muitas vezes, se a gente for direto no ponto, Eu acho que em vez da gente atrair, a gente termina afastando. Né? Claro que assim, a verdade, ela precisa ser falada independente, né? Mas as pessoas lá fora, por não ter conhecimento, a gente precisa mostrar logo o amor de Jesus, porque Jesus é o centro. Né? Se nós não mostrar Jesus, se a gente for logo nos pontos principais, muitos por não ter conhecimento, pode recusar. E aqui a gente vê que Paulo, ele teve um método, e pelo aquele método, ele conseguiu ganhar aquelas pessoas para Jesus. Né? Vamos para a parte de domingo. Domingo diz: o que levou Paulo a Atenas e como reagiu ao que encontrou ali. Vamos ler ali Atos 17, de 1 a 16. Querido, como o versículo aqui é muito grande, eu vou ler aqui do 1 ao 3 e depois eu vou ler no 16 que diz assim, e passando por
Anfípolis, a Polônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O que é sinagoga? Uma igreja, né? E Paulo, como tinha por costume, foi até ele e por 3 sábados arrazoava com ele com a base nas Escrituras, versículo 3. Expondo, alegando que convinha que o Cristo sofreu e ressuscitasse dos mortos, este Jesus que eu vos prego é o Cristo. Né? Agora vamos para o versículo 16. Diz assim: ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que nós estamos diferente do povo de antigamente, a humanidade? Eu acho que já é pior. Está pior. Eu acho que está pior. Né? E aqui a Bíblia diz que Paulo, ele admirou quando ele viu a cidade toda na idolatria. E hoje, irmão, se você trouxer para os nossos dias, a gente vê. Nós não estamos aqui criticando, mas para você ver, a Igreja Católica, ela faz muito essas procissão, né? Ali, as pessoas acompanhando um santo, para você ver como as pessoas estão na idolatria, né? E hoje, a gente olhando para o nosso mundo, as pessoas elas querem seguir uma religião onde tudo é liberal, onde tudo pode. Aí hoje, para você ver, quando às vezes você tem que falar a verdade, inclusive os mandamentos, aí muita gente diz: essa igreja eu não me adaptei bem com ela. Então, né? Mas a gente percebe que Paulo, quando chegou ali, ele se admirou, porque as pessoas elas viviam como? Na idolatria. E Atenas era uma cidade que tinha muitos ídolos, né? Inclusive, né, a gente vê que quando Paulo chegou ali, ele falou: aqui as pessoas estão mais voltadas para essas coisas. Olha o que diz na parte de sábado. Leia aí, irmã Zenaldo. Essa parte, o primeiro parágrafo. No sábado? É domingo. Aqui não. Isso aí mesmo. Atenas estava cheia de ídolos. Conhecendo a história de seu próprio povo e sua propensão à idolatria. Apesar de advertência, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. Pode falar esse restinho, esse pedacinho. O apóstolo teve compaixão pelos atenienses, que morreriam no pecado, e se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Então, irmão, a lição vem dizendo que Atenas estava cheio de ídolos, né? Atenas eles tinham muitas imagens de adoração. A gente vê que o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, né? Por quê? Porque a Bíblia diz Deus, ele tem ciúme de quê? Dessas imagens. Porque quando as pessoas adoram uma imagem, ela está tirando o verdadeiro foco de Deus para colocar naquelas imagens, né? Então a gente sabe que Paulo, quando ele viu aquilo ali, ele percebeu que aquele povo estava muito voltado para aquelas coisas e não para o verdadeiro Deus. E eu acho também, meu irmão, que
muitas coisas não deixam de ser idolatria. Sim, com certeza. Mesmo que não seja uma imagem. Com certeza. Eu disse a minha nora uma vez, eu convidei ela para ir para a igreja e ela falou assim, não, Vitor não quer ir. Aí eu falo, você não tem que deixar de ir, porque Vitor não quer ir. No meu ponto de vista, isso soa também como uma idolatria. Claro. Porque meu esposo não quer ir à igreja, eu também não vou, então é como se eu tivesse idolatrando meu marido. Sim. Que ele está melhor do que Deus na minha vida. Verdade. Não. Se ele não quer ir, eu levanto e vou. Como várias vezes já aconteceu. O que você vai fazer? Não, hoje eu não vou. Então eu vou. Mesmo com o coraçãozinho partido, sangrando, a gente quer que estejam lá, que conheçam a verdade, que estejam diante de Deus. Claro, se a gente pudesse, a gente levaria todos, várias e várias pessoas. Mas não é porque, no meu ponto de vista, isso chega a ser uma idolatria. Eu não posso botar nada nem ninguém primeiro do que Deus na minha vida. Não deixa de ser uma idolatria. Não, porque muitos entendem que a idolatria é só a imagem. Sim, claro. No meu ponto de vista, eu acho que não. Não, mas tu tá correta, porque, irmão, tudo que a gente coloca em primeiro lugar de Deus, aquilo se torna o quê? Um ídolo. Pode ser a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, a nossa família, né? Ou a esposa, ou o esposo, ou os filhos, né? Tudo que você colocar, aquilo pode ser um ator, uma atriz, uma novela, um filme, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Vocês querem dizer, irmão, alguma coisa? Com certeza. Né? A internet. Né? Exatamente. Né? E porque o diabo hoje, ele simplesmente só camufla, mas é os mesmos sentidos. Né? Da mesma forma que ele levou Eva a desconfiar de Deus e buscar aquele fruto, hoje como muita gente faz. Acredita nas coisas, nas pessoas e desacredita em Deus. Né? Então, irmão, aqui para terminar a parte do Miga, aqui embaixo, no segundo parágrafo, diz assim, ó: nossa cidade ainda estão cheio de ídolos. Embora seja menos óbvio do que o que Paulo viu, infelizmente muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir, diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o Evangelho era para todo mundo. Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos, com todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o Evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos, adoradores de ídolos, bem como filósofo que enchia as ruas de Atenas. Hoje também, irmão, Jesus, Deus quer salvar todo mundo, como aqui. Qual é a missão de Deus? É salvar. Né? Do mesma forma que os judeus foram alcançados, Deus também queria que o povo gentil alcançasse a salvação. E a gente percebe que Deus, enquanto a misericórdia durar, Ele está de braços abertos esperando. E no finalzinho aí, para terminar, lá no último parágrafo, diz assim: nós também vivemos em situação em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança do judaico-cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok, né? Então, o que Paulo usou, muitas vezes pode ser uma forma de você usar um método, um meio para fazer o quê? Alcançar outras pessoas. Talvez um método aqui não vai servir, mas outro método pode ser suficiente para cá, né? Então vamos para a parte de segunda-feira.
Irmã, lê para a gente aí essa partezinha de cima e a pergunta número 2, por favor. Visto que tinha recebido, semelhante no Aion. Visto que tinha recebido uma lição de Deus, não importava onde Paulo estivesse, ele pregava o Evangelho. Foi exatamente isso que Deus falou fazer em Atos. De quais diferentes maneiras os pagãos na graça reagiram ao discurso e questionamento de Paulo. Então, queridos, quer comentar, irmão? Né? Aqui em Atos 17, vamos ler aqui do 18 ao 21, diz assim, ó, Atos 17, versículo 18, diz assim, então certo filósofo epicureu, estoico, enfrentaram, e alguns diziam, o que quer dizer este tagarela? Alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranho, porque lhe pregava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram a Areópago, dizendo, nós poderíamos saber que nova doutrina é esta da qual tu estás falando, porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas, pois todos os atenienses, estrangeiro residente, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, quando Paulo começou a pregar, eles ficaram meio confusos. E eles perguntaram, o que esse homem está pregando? Né? Qual é a nova doutrina? Qual é a nova mensagem? Aí foi aonde Paulo teve a oportunidade de falar de Jesus e da ressurreição. Porque para eles creem, muitos não acreditavam que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Então, quando Paulo começou a pregar, aí eles diziam, opa, esse homem está pregando uma coisa que a gente não entende ou não tem conhecimento. Aí foi onde Paulo ali pôde falar do amor de Jesus. É como diz aqui, ó, embaixo, ó, os deuses estranhos de Paulo impressionaram as pessoas, Atos 17, 18. Por isso, elas o levaram ao Areópago, local da cidade onde questões legais e religiosas eram julgadas. Embora Paulo não tenha enfrentado algum juízo legal, era justo ao que parecia dar ele sua nova doutrina. Atos 17, 19. Uma audiência. Seria difícil ignorar alguém com a eloquência de Paulo, mesmo promovendo ideias estranhas. Então Paulo, ele foi capacitado. E hoje também, irmão, nós não temos Paulo, nós não temos Pedro, nós não temos mais os discípulos. Quem é os discípulos hoje? Nós. Então Deus vai nos usar da mesma forma que usou Paulo. É só a gente fazer o quê? É só a gente querer, né? É só a gente nos colocar à sua disposição. E assim o Evangelho vai sendo, né, levado a todos os mundos. Alguém quer mais comentar? Os irmãos, a irmã? Quer falar alguma coisa aí sobre a lição de segunda? Toda vez que ele ia para a cidade, ele ia eles pregavam alguma coisa, quando era na igreja, era na meio da praça. Verdade. Era na meio da praça. Ele estudava, ele estava analisado na cidade para ver qual é a cultura da cidade. Verdade. E qual forma ele pregar. Opa, ó bebê, tá tudo desenhado. Vem, pega aqui o lápis aqui, vem cá, ó. Ó o lápis aqui, ó, pega aqui, vem. Pega para escrever. Pode dizer, irmão. E quando ele chegava na cidade, aí que ele esperava a oportunidade, ele fazia a oportunidade. Verdade. Aí as pessoas já percebiam que ele não estava pregando de acordo com o que ele queria.
a cultura deles, com a religião, com as crenças deles. E aí as pessoas já percebiam e já iam lá acusar ele. Dizer que ele não está pregando, já contando essa religião. Né? E hoje também, irmão, o que acontece? Muitas das pessoas creem que nós adventistas somos uma seita, né? Muitos creem que a gente não, assim, estamos de acordo com o que eles pregam, mas que a questão é porque a nossa mensagem é mensagem de salvação. Né? O que Jesus diz? Que só tem um evangelho eterno. Não tem vários evangelhos. Tem, no mundo tem vários evangelhos, mas o de Cristo é só um evangelho. Eu estava fazendo a irmão lá na nossa vizinha. Sei. E aí ela me perguntou. Ela perguntou assim, eu vou fazer uma pergunta sobre a tua igreja. Sim. Sim, faça. Vocês creem no arrebatamento? Eu falei, a gente crê quando Cristo voltar. Não serão arrebatados? Ela disse, não, é antes dele voltar. Vocês não creem que antes dele voltar não tem já, né? Arrebatamento. Ela disse, tem. Tu quer dizer que a gente vai passar pela tribulação aqui? Eu disse, vai. Agora a gente vai passar debaixo da proteção de Deus. Ela disse, Deus me livre. Agora, minha filha, passe você, porque eu não quero estar aqui na tribulação. Não, a gente eles são. Sim. Né? Ela disse, não. Então passe você. Porque a gente não vai ser. Deus me livre, nós seremos arrebatados. A gente não vai estar aqui na tribulação. Eu disse, Deus tem misericórdia. Irmã, o irmão Evandro, né, que faleceu, não sei se ela conheceu, né, irmão Evandro? Aí, uma vez ele estava no hospital aqui de São Bento, aí eu fui lá, né, visitar ele. Aí tinha uma tia dele lá, né, aí ela também é de outra igreja, denominação. E a gente conversando, ela disse, não, irmão, na tribulação a gente vai olha tudo, quer entrar? Na tribulação a gente não vamos estar aqui. Aí eu peguei aquele texto lá de Apocalipse, que naquela visão que João teve, ele viu uma grande multidão inumerável. Aí alguém, um dos anciãos, perguntou, quem são esses e da onde eles vêm? Aí ele diz, da grande tribulação, né? Então eu falei, tá vendo, irmão? A Bíblia diz que nós vamos passar. Claro que Deus vai estar conosco, mas a igreja vai ter que passar vai ser difícil, vai ser, como é que se diz, duro, mas nós temos que suportar, do mesmo que Jesus suportou, nós também vai ter que passar por isso. Eles tocam muito também, irmão, a tecla quando que a gente guarda o sábado, isso não existe mais. Isso ficou no passado. Que agora nós vivemos pela graça. Aí eu disse, minha amiga, me diga uma coisa, que a Bíblia mesmo diz que ninguém acrescenta nem tira o que você quer da Bíblia. Como é que eu posso dizer que eu não devo cumprir mais por quê, pastor? Não, mas isso aí foi para os judeus, acho que ela me falou. Isso aí foi para os judeus. Hoje a gente vive pela graça. Isso quer dizer que eu não preciso mais cumprir um dos mandamentos, porque é um mandamento, Sim. Não precisa, passou. Meu irmão, que dó. Não, e disse uma convicção. Eu fiquei assim, olhando para ela e disse, meu Deus, eu sei que Deus salvou uma criatura dessa. Sim. Porque foi assim que ela foi ensinada a vida inteira. Claro. E ela tem aquilo com uma convicção, irmã. Cadê o lápis? Desenha aí, pinta aí. É difícil, viu? Difícil. Irmão, e só para terminar a parte segunda e para terça, aqui no finalzinho, no livro Atos dos Apóstolos, diz assim, lê aí, irmão, Misael, para a gente esse parágrafo aí, irmão. Em Atenas, Paulo
esperava pelo Espírito Santo usar os conhecimentos divulgados e oratórios que ele havia adquirido em sua educação de Gamaliel, mas o Espírito Santo usou ainda mais percepção e conhecimento que Paulo tinha adquirido nas ruas de Atenas. Os mais sábios entre os seus ouvintes ficaram admirados ao analisar sua argumentação. Ele mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Então, queridos, para a gente ver, Paulo achou com o que ele tinha aprendido era o que ele ia falar. Mas a Bíblia diz, quem é que vai nos usar? É o Espírito Santo. A Bíblia diz, quando nós for levados à presença de reis governadores, a Bíblia diz, não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque é o Espírito Santo que vai falar. Então Paulo ele achou que ele ia ser usado pelo que ele com educação e conhecimento de Gamaliel, que era um mestre da lei daquele passado, que instruiu ele. Mas a gente vê, às vezes você acha que tem conhecimento, mas chega lá o Espírito Santo te usa de uma forma diferente. Para você ver, uma vez eu estava mais um irmão aqui, irmão Francisco, hoje ele não está mais na igreja, está daquele cristão, mais fora do que dentro. Aí eu fui com ele para que ele vende produto, assim, remédio, essas coisas, natural, e eu sempre levava ele para ele vender. Ele me pagava e eu levava ele na moto. E um dia nós chegamos numa casa e as mulheres perguntou sobre Maria, Irmão, até hoje, eu creio que não foi ele, mas o Espírito Santo que usou ele. E naquele momento, quando a mulher perguntou assim, mas vocês cristãos, vocês não gostam de Maria? Vocês dizem que Maria não é santa, Maria não é isso, nem aquilo. Aí sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, irmã, quem é eu ou quem é você para falar de Maria? Irmão, foi uma resposta que até eu falei assim, Então, muitas vezes a gente acha que temos conhecimento, mas quando o Espírito Santo, se a gente deixa se levar por ele, com certeza ele vai nos usar de uma forma tremenda, Vamos para a parte de terça-feira. Paulo e o Deus desconhecido. Vamos ver o que Paulo usou para pregar a mensagem? Então, Paulo não menosprezou a falsa religião ou falsos deuses do ateniense. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fosse pouco, explorou ao máximo. Em Atos 17, 22, 23, o que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o Evangelho? Irmã, lê para a gente aí Atos, esses dois versículos, 22 e 23, de Atos 17. Vamos ver o que Paulo usou para alcançar os atenienses ali em Atenas. Então, Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorai sem conhecer, precisamente aquele que ele parecia. Tá vendo? Então o que Paulo viu ali? Que os atenienses tinham muitos deuses, muitas imagens de escultura, tinha muitos ídolos. Aí Paulo chega lá e vê uma imagem, de um Deus e Paulo faz o quê? Aí Paulo está lá escrito ao Deus
desconhecido. Aí Paulo usa aquilo ali e diz: irmãos, eu cheguei aqui e vi que vocês é muito religiosos. Paulo fez o quê? Elogiou ele, mesmo nas crenças erradas, mas Paulo não chegou logo dizendo: vocês estão errados, isso não se faz. Não, ele disse: eu creio que vocês, pelo que vocês sabem, vocês são sinceros. Aí ele disse: eu estava olhando aqui e eu vi ali um altar que tem ao Deus desconhecido. Então é esse Deus que vocês não conhecem que eu anuncio. Amém. Né? Então, irmão, são métodos que a gente precisa para alcançar outras pessoas. Porque muitas vezes, se você for logo no ponto, como eu já fui em alguns cantos, e tem pessoas que chegam na casa dos outros, quando vê as imagens, já vai criticar, né? Já vai falar. A gente sabe que, é claro que imagem, ela não tem poder de forma alguma. Mas se você chegar criticando, lá mesmo em Jurema, né? O tempo que eu passei lá, 2 anos lá como evangelista, teve um irmão lá que ele se batizou, né? Ele teve um acidente e ele perdeu uma das pernas. Ele tinha aquela perna mecânica. E ele dizendo para nós, né? Que nós fomos lá visitar o pai dele. E quando eu cheguei lá, ele tinha uma estalta de Frei Damião desse tamanho, né? E ele disse que uma vez foi uns crentes lá. E quando os crentes chegou lá, já começou a criticar. Ao dono disse: desapareça todo mundo daqui, né? Eu não quero saber, vocês às vezes de vir falar da palavra, vocês vêm para cá me criticar. Expulsou todo mundo. Então, a forma de abordagem, às vezes vai fazer a diferença, né, irmão? Se você não já chegar criticando o povo, Jesus não chegava criticando, né? Jesus sabia que muita gente vivia no erro, mas Jesus tentava falar várias parábolas, e naquelas parábolas muitos se tocavam e diziam: tá vendo? Isso é para mim. E da mesma forma, a gente temos que levar o amor de Jesus para que outras pessoas, quando eles tocarem nesse assunto, aí é a oportunidade de vocês dizer: Jesus ensina assim, assim e dessa maneira. Não é assim? Alguém quer comentar aí, irmão, sobre parte de terça-feira, sobre alguma coisa mais aí, sobre o que Paulo fez ali? Pode ler, fica à vontade, irmão. Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido, Aqui, ó, irmão. Paulo comentou que poderia ser visto como ponto comum. Eles acreditavam em Deus, o que era um ótimo começo. Os alguns na época eram adeptos dos ídolos. E ele pode abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não louvou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou o povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles não conheciam, caso estivessem deixando de lado a Deus. Eles estavam preocupados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O importante é o fato de serem devotos em relação ao que contemplou. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então o explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão, justificaria o interesse. Paulo sempre usava argumentos que despertassem o interesse. Sim. E a gente percebe que para que a gente consiga levar o evangelho para o conhecimento que seja, é importante que primeiro ela desperte o interesse. Sim. Então, se a gente chega, como o irmão falou, criticando alguma coisa, vai ocorrer justamente o oposto, vai gerar um desinteresse. Isso é verdade. De nos ouvir. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade. É por isso que o próprio Paulo diz: fraco fala com os fracos, ganhados
Fraco. E aí, reticências, ele diz: firme tudo para com todos, a finalidade de conseguir alcançar o máximo possível de pessoas. Verdade. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Quem? Não, moro lá perto da outra igreja. É. Então, irmãos, para vocês verem, né? Então, Deus, ele nos ensina a como a gente abordar as pessoas aí fora, né? E muitas vezes a gente precisa de sabedoria, né? Para que a gente não possa, porque quando você desperta não interesse nas pessoas, depois para conseguir vai ser difícil, diz, irmão? Sei. Uhum. Sei. Aham. Sei. E aí eu vim no casa, e aí ele trabalhava, tinha vários livros, mas um deles era o E eu usava muito naquele livro. Sei. Porque assim, como ele animado, Uhum. Atenção. Sei. E eu lembro que teve uma casa que eu entrei, que eu era assim, estava bem comigo. Diz. Sei. E o tempo todo a mulher ficava me olhando assim, com a olhada na minha, sabe? Pra ver se. Eu estava esperando a minha Tu... momento, ela fingia que ele estava ali. Aham. E eu me lembro que quando eu saí da casa, que ela disse: olha, você foi a única crente que veio aqui até hoje, que não falou mal de Maria. E eu falei para ela: mas Maria é muito importante, ela foi a mãe do Salvador, né? Então, assim, Maria é considerada bem aventurada. A gente não adora ela, mas a gente tem um respeito muito grande. Porque qual outra mulher teria o mesmo merecimento que Maria? E eu lembro que ela disse assim: quando você quiser voltar aqui para minha casa, você pode voltar. Quando você quiser voltar da palavra dele, você pode voltar. E aí, nessa época aí, eu estava ocupando, eu nunca mais voltei. Sei. Mas aí, você falou sobre isso, eu não lembrei. Quão importante é a gente usar a sabedoria quando a gente vai a cabo do evangelho. Sabe, poderia ser mais uma pessoa que teria que falar: nunca mais você volta aqui na minha casa. Mas a resposta dela foi uma resposta muito diferente. Verdade. Então vamos para a quarta-feira, apresentando um novo Deus. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele conduziu sua audiência para o Deus do céu. Que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Vamos ler aqui Atos 17, 24 a 27, diz assim, 17, 24 ao 27. O que o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão, nem é adorado por mão de homem, como necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá toda a vida e a respiração a todas as coisas, e de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que ele buscasse ao Senhor, que talvez palpando possa achá-la, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós, né? Então, depois que Paulo elogiou eles, depois que Paulo mostrou quem foi o Criador, Paulo ganhou a atenção do público.
Aí agora ele revelou quem é o Deus criador dos céus e da terra, né? Então, irmão, as pessoas aí fora, muitas pessoas, elas têm talvez um conhecimento de Deus, mas não da forma correta, né? Porque muita gente acha que Deus é tirano, Deus é vingativo, né? E a gente sabe que a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus, ele, claro que ele é 100% amor, mas ele também é 100% justiça, né? Ele não vai deixar de ser justo e também não vai deixar de amar, né? Então a gente vê que Paulo abordou, e aqui na parte de quarta-feira, né, no primeiro parágrafo ele diz assim: para um povo que se importava com as coisas espirituais a ponto de construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive em templo, não precisa nada de seres humanos, mas supre as necessidades humanas. Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Assim, os homens do Areópago deram seus primeiros passos em direção a um Deus de amor. O fato é que esse Deus, que ele não conhecia, podia ser conhecido. Na verdade, ele quer ser conhecido, né? Então, muita gente lá fora pode ter uma imagem de Deus totalmente diferente, né? E quando você chega falando do amor, do que Deus fez por nós, né? Para a gente ver, Paulo pregava muito sobre o testemunho dele, né? Você pode ver que quando Paulo está diante dos reis, sempre a mensagem era o que Deus fez na vida dele. Talvez hoje, irmão, a gente as pessoas pode lembrar da gente no passado e ver como a gente é hoje, né? E só quem pode fazer isso? Só Deus, né? E muitos agem eu acho nos apontando, né? Uhum. Que é trabalho do inimigo, é nos apontar para nos envergonhar. Sim. Quem eras tu que vivia assim, e hoje quem se são? A primeira coisa que a gente escuta. É verdade. Não enxerga. Dizer que bom. Que você mudou, né? Isso, não. Nos acusa. Sei. Então pode dizer, né? Então, irmão, porque Deus, ele transforma quando você quer mudar, né? Quando a gente permite que Deus ele habite em nós, nossa vida será diferente, né? Mas tem que haver também um esforço da nossa parte, né? E para terminar, lê, irmã Zenaldo, essas 6 perguntinhas aí. Qual foi o método que Paulo usou ali na parte de quarta-feira? Aqui embaixo, no finalzinho. Certo. Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Né? Então a gente, irmão, quando chegar para as pessoas, você não deve logo criticar, mas sim elogiar. Não, você é dessa igreja e tal, mas eu vejo que você é religioso, você tem conhecimento. Então as pessoas, era o que Jesus fazia, ganhava a confiança das pessoas. Mas se você chega criticando, você chega dizendo, não, tá tudo errado, aí as pessoas vão, né? Eu acho que é muito parecido com essa situação que eu vivi, né, irmão? Uhum. Se eu tivesse criticado ela, eu só disse, não, que realmente a gente, como irmão disse, a gente tem que dizer a verdade. Claro. Não, irmã, não mas aí eu não critiquei, pela forma que ela acha que é, né? E que ela aprendeu que fosse. Então, a gente tem que ter cautela mesmo. Verdade. Lê a segunda, irmã. Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas
coisas que respeitava, a partir do que tinha aprendido. Né? Paulo também, irmão, antes ele era um perseguidor do povo de Deus, né? Paulo, ele achava que era certo matar os cristãos, perseguir, prender, ele não achava que era certo, mas depois ele disse, epa, quando ele teve um encontro com Jesus, aí a perspectiva de vida dele mudou totalmente, né? E muita gente hoje está no erro, mas o que a Bíblia diz? Sai dela, povo meu, né? Eles estão no erro, mas eles ainda podem ter oportunidade. Para a gente ver, tem mais gente salvo lá fora, irmão, do que aqui dentro. É verdade. E a gente pode ver isso questão, por exemplo, Né? Deus poderia ter dirigido de Paulo pelo fato de ele ser um perseguidor dos filhos dele. Sim. Mas Deus viu em Paulo justamente a sinceridade. Verdade. Como poderia ser Paulo a partir do momento que se entregasse a Deus. Verdade. Foi por isso que Deus teve aquele encontro com ele, e a partir dali ele se tornou um certo. Então, quando muitas vezes a gente julga, e é uma coisa muito errada que muitas vezes a gente faz. Para fulano tem mais jeito, porque fulano é assim, é assim, é assim. Inclusive, a gente percebe que os próprios discípulos do hospital se converteram. Eles duvidavam. Sim. Porque para eles era algo que era impossível, mas não era impossível para Deus, justamente por causa da sinceridade que havia no coração do Pai. Então. E lá fora, mesmo em meio à idolatria, existem pessoas que estão idolatrando, mas não como sincera. Porque elas aprendem com a e a mesma coisa que eu começar a fazer o coração dele de novo. Se alguém chegar para mim e disser que a igreja pelo conhecimento que a gente não vai acreditar, né? Claro. A mesma coisa é quando nós nos aproximamos de pessoa que tem uma crença totalmente diferente. Sim. E foi ensinado na igreja que não tem um conhecimento teológico que nós temos. Para que ela desfaça essa crença dela, é verdadeiramente uma obra do Espírito Santo. Verdade. A sinceridade no âmbito do menor, sem tudo que a gente pode fazer simplesmente da nossa parte. Verdade. Para o testemunho, levarmos a mensagem, dar a mensagem possível. Pegando uma carona nisso, isso tem acontecido, infelizmente, no meio de nós. Né? Teve o irmão do Santo, sabe aquele grupo, né? Sim. que ainda hoje eu paro e fico pensando naquele irmãozinho que trabalha lá do lado da farmácia, que conserta o relógio. É seu João. Logo quando eu cheguei na igreja, aquilo me admirar. Sabe, ele levantava e ele falava de Deus com uma convicção tremenda. E hoje a gente vê que, por falta de eu acho que de ter esse conhecimento, essa segurança, essa sinceridade, nós temos, né? Chegou outras pessoas falando e ele simplesmente abandonou. Ele como outras pessoas também, né? Que saíram firme. E saíram. Então é uma pena, infelizmente. E se a gente não tiver, como a irmã disse, preparados em Jesus, a gente também sai fora. Verdade. Irmã, leia a terceira que ele diz. Contudo, sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Né? Então, eles não conheciam ali sobre o Deus verdadeiro. E Paulo foi, né, e apresentou Jesus para ele. Leia a quinta. A quarta. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama todos os seres humanos e não está distante deles. Então, da mesma forma, as pessoas lá fora podem ter um conhecimento, mas não tem todo. E a gente precisa fazer o quê? Levar, né, a mensagem para eles. Né? Muitos estão desesperadamente precisando de Jesus. Né? Mais do que mim. Se antes já havia essa necessidade, eu acredito que agora está ao extremo. Faz um tempo que eu disse lá na central,
dizem que coisas boas é para a gente imitar. E a gente como adventista, conhecedor da verdade, a gente devia imitar os testemunhas de Jeová. Claro. Em um aspecto. Sim. Eles, uma hora dessa, meio de um ponto, quando não, porque realmente estava muito quente, eles mudaram a tática. Meio-dia eles estavam na porta. Sim. A volta do povo. Mudaram a tática, agora a boquinha da noite, porque está mais frio. E a gente devia imitar eles nisso. Verdade. Buscar ir de porta em porta e levar e pregar. Aquele que aceitar, glória a Deus por isso. Que não aceitar. E aquele que não aceitar, não seremos cobrados. A gente fez nossa parte. Quer dizer, irmão, alguma coisa? Eu passei quando eu fui em Cocotu, eu passei numa cidade lá na Bahia. E aí nós ficávamos numa casa que a gente era perto da igreja. Sei. Aí na igreja que a gente frequentava, tinha uma irmãzinha que ela e o filho dela gostavam de levar seu lugar todos os dias e sair. No testemunho de Jeová. Sei. Assim, de casa em casa. Não deixar ele em casa. Todos os dias. Sair. Consegui estudar. Não, irmão, a gente só pode conseguir estudo se você sair de casa em casa fazendo teste. Porque senão não consegue. Né? Ficar esperando que eles venham, né? É difícil. E para terminar, irmão, a quinta diz o quê? Advertiu sobre o que significa rejeitar, conhecer o Deus que não conheciam. Né? Então Paulo pôde ali apresentar, divertir eles. Eles adoravam muita imagem, mas quando ele falou sobre o Deus verdadeiro, talvez nem todos aceitou, mas muitos ali depois, pelo conhecimento, o testemunho, aceitaram Jesus. Né? E para nós terminar, irmão, parte de quinta-feira, cruzando uma linha. Leia Atos 17, 24 a 34, como Paulo continuou a testemunhar. Então, é interessante notar que Paulo citou alguns escritores daquela cultura e que, tendo escrito algo bastante próximo da verdade bíblica, deram a Paulo uma abertura para levar os seus ouvintes mais adiante. Ou seja, ele usou sua familiaridade com as crenças dele para buscar um terreno comum, apenas para depois ir além. Sem dúvida, ao buscar alcançar os outros, ter familiaridade com o que eles acreditam e busca ponto em comum pode ser um método poderoso de alcançar as pessoas. Note também que Paulo usou esse terreno com ele para ir aonde queria. A ressurreição de Jesus, a esperança que era oferecida a todos eles. Lucas descreveu as reações e as palavras finais de Paulo sobre a ressurreição. Alguns zombavam da ideia, outros disseram que queriam ouvir Paulo novamente sobre o assunto. E alguns creram. O que é fundamental nessa história para os nossos propósitos é que todos eles ouviram. E essa era a esperança de Paulo desde o início. Então, irmão, muitos vai desacreditar da volta de Jesus. Mas como Paulo aqui, um zombava do que ele pregava, mas o outro disse, não, nós vamos te ouvir depois. Mas o plano de Paulo era que alguma coisa ficasse na mente dele. É como hoje, quando você fala de Jesus para as pessoas, a semente está plantada, né? E no tempo certo, ela vai germinar. Ellen White, ela diz que nós temos que distribuir literatura como folha seca. No outono, quando uma árvore cai muita folha e dá um vento, não espalha a folha para todo canto, da mesma forma somos nós. Para você ver, a igreja, ela tem distribuído várias literaturas. E um dia, ela diz que o livro Grande Conflito, um dia vai ser despertado. Mesmo que ele esteja nas prateleiras, as pessoas vão pegar para estudar, para ler. Então, hoje, irmão, nós temos que ser como Paulo. Independente, mesmo que a gente não pode alcançar todo,
mas ela diz no livro Serviço Cristão que todo cristão nasce no reino de Deus. Estão aqui em cima, menino. Quer chamar eles? Henrique? Tá, gente, só um minutinho. Henrique. Está chamando aqui você. Então, gente, para você, já está vindo, para a gente ver. Ellen White diz o seguinte, que cada cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Né? Irmão, ela diz, se cada um fosse um missionário vivo na sua cidade, o evangelho já teria sido pregado. Mas para você ver, infelizmente, 10% só da igreja é que trabalha. E 90% não faz nada. Né? Então, para você ver, como é que a gente prega que Jesus vai voltar? Claro que ele vai, independente. Mas se eu também não estou fazendo nada, né? Então Paulo, ele pregava, ele falava, e para a gente ver, eu considero Paulo, depois de Jesus, um dos maiores missionários que já teve. E a gente vê, irmão, que muita gente até acredita na glória de Jesus, mas acredita achando que ainda vai demorar. Para muitos anos. Muito tempo, não é agora, porque muitos ainda dizem assim, desde não sei quanto que eu vejo falar que o mundo tal tempo vai acabar, sim, e até agora não acabou. Então muita gente ainda se confia nisso. Mas os sinais estão aí. Se cumprir um atrás do outro, né? E como a palavra de Deus diz, é preciso que aconteça rápido. E ultimamente a gente tem visto que a gente não tem tido pausa. Realmente está acontecendo uma coisa atrás da outra. Mal acaba uma pandemia, vem outra. Mal acaba um vírus, vem outra. Mal acaba uma guerra, estoura outra. Então quer dizer, está cada vez mais próximo, né? Está aqui, ó, né? É verdade. Então, irmão, para você ver. Então, hoje, nós estamos vivendo num mundo e a gente precisa fazer o quê? Ir avante, né? Não importa se não dá para alcançar todo, mas se você fazer sua parte, é o que Paulo diz, aproveitai as oportunidades, né? Se você tem oportunidade, não rejeite, porque aquela pode ser o quê? A última. E depois, quando você querer ir lá de novo, já é tarde, né? E para concluir, irmão, aqui no finalzinho diz, sabemos que algumas pessoas rejeitarão o evangelho, né? Mas devemos fazer todo o possível para garantir que antes de rejeitar, entendam o que estão rejeitando. Paulo, por meio do seu método de trabalhar entre os atenienses e de seu uso estratégico do que ele havia estudado e aprendido deles, assegurou aos ouvintes com a mente aberta que existe um Deus que eles não conheciam, mas que o havia criado. Esse Deus o amava e queria ser conhecido por eles. Ele tinha sido misericordioso com ele, apesar de suas ignorâncias, mas o dia do juízo chegaria. E se tudo soava inacreditável demais, havia evidência verificável para isso na ressurreição de Cristo. Depois que as pessoas ouviram e compreenderam a mensagem, tiveram que escolher por si mesma se a rejeitaria por completo ou investigaria mais. Alguns investigaram mais e se tornaram seguidores de Jesus, né? Do mesma forma, é o que nós temos que fazer, é levar a mensagem para que outras pessoas conheçam mais sobre Jesus. E que nós possamos dizer como Pedro, não só aguardando, mas apressando a volta de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos concede, né, cada dia sabedoria para levar a mensagem de esperança. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da lição, pelo conhecimento, Senhor, que o Senhor usou teu servo, o apóstolo Paulo, no passado,
para, Senhor, levar a mensagem de esperança a todos os lugares aonde ele passou, aonde testemunhou e aonde, Senhor, o Senhor enviou. E ele foi com amor, porque amava o próximo como a ti mesmo. Pai Santo, nós também queremos ser usados aqui onde nós moramos, onde nós vivemos, para que através, Senhor, do nosso testemunho, do conhecimento que o Senhor nos dá, que não fique só para nós, mas que possamos espalhar como folha de outono, para que muitas pessoas possam herdar também a vida eterna. Permaneça conosco, abençoando o restante da escola, o culto divino. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eita, irmã, pode vir para